Fala, meu acadêmico, nação jurídica, tudo bem com vocês? Fazia muito tempo que a gente não tinha vídeo aqui novo, né, falando de conteúdo jurídico inovador. Porém, a gente passou por uma reestruturação na CNC nesses últimos meses. Novos colunistas chegaram, novas colunas, novos projetos, coisa boa aí para poder aquecer, né, os seus miolos com conhecimento jurídico. Você que é curioso, seja muito bem-vindo. Aqui é a CNC, conteúdo jurídico toda semana de qualidade. E a gente está começando, né, esse novo projeto, dando start nessa nova rotina. E a gente começa com o Direito do Trabalho, primeira semana do mês. E aqui no SNC News, que é esse novo quadro, né, que antes era focado na nossa coluna da semana, que tinha um resumo do que a gente falava no nosso texto, a gente só vai trazer agora decisões recentes dos tribunais e jurisprudências inovadoras, que fazem a gente pensar um pouco sobre questões, e às vezes até um pouco polêmicas, como é o caso dessa decisão aqui que a gente vai discutir. Primeira semana de Direito do Trabalho, a gente vai falar sobre decisão do TST, com certeza, né? Semana passada, né, dia 28 de abril, o TST decidiu sobre um tema muito sensível, que é a estabilidade provisória de gestante. E ele decidiu o quê? Que a estabilidade provisória de gestante não enseja a troca de modalidade de contrato. Mas o que é isso, afinal de contas, né? Por que esse tema é tão inovador e tão discutível ao mesmo tempo? Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre isso, a gente tem que entender que temos duas modalidades básicas de contrato de trabalho, que é o contrato por prazo indeterminado e por prazo determinado. Como o próprio nome diz, o prazo indeterminado não tem previsão de findar-se, né? Então a gente nunca imagina que nós vamos ser dispensados ou mandados embora quando a gente entra numa empresa. Porque a gente acha que essa relação de trabalho vai durar ad eterno. E o contrato por prazo determinado, você entra na empresa ciente de que você vai ficar lá por X período e depois disso pode ser que você não permaneça. Esse contrato pode ser prorrogado, mas basicamente a gente tem esse entendimento que nós vamos sair de lá quando determinado período chegar ao fim. Bom, nesse caso nós temos uma gestante que ela estava em contrato de experiência, que é aquele contrato de 30 dias, e nesse período ela descobriu a gravidez. Ela entrou na estabilidade provisória e acabou permanecendo nesse contrato de trabalho por mais tempo do que ele previa. Em vez de 30 dias, ela acabou ficando mais meses do que era previsto. E ao final desse contrato, ela acreditou que ela tinha direito às verbas rescisórias decorrentes de um rompimento de contrato sem justa causa. Então, aquelas verbas rescisórias, aquele pacotão padrão. Só que ela recebeu algumas verbas a menos. Por quê? Foi-se feita a rescisão, tendo em vista a questão do contrato por prazo determinado, e não contrato por prazo indeterminado, que as verbas rescisórias são totalmente diferentes. Mas como funciona a estabilidade gestante? A estabilidade gestante é um tema tão sensível na nossa legislação que ela está presente antes da própria Constituição Federal. Quando a gente está falando dos atos e disposições constitucionais transitórias, né, o ADCT que a gente fala no linguajar normal. Lá no artigo 10, inciso 2, ele vai falar sobre a estabilidade provisória de gestante, para poder proteger realmente esse ente que tem de ser a mais sensível. O TST editou uma súmula, que é a súmula 244, que vai falar sobre esse tema também. E nessa súmula a gente tem alguns direitos garantidos para a gestante. O primeiro deles: se a empresa não sabia, né, dessa gestação e dispensou, a gestante tem direito a uma indenização pelo período de estabilidade provisória. Então, mesmo que a empresa não sabia que a mulher estava gestante, estava trabalhando, quando ela é dispensada, ela tem direito a uma indenização decorrente dessa estabilidade, né? Então, mesmo com o desconhecimento da empresa, ela tem direito a essa indenização. Fora isso, né, quais são os outros direitos? O TST ele chegou à conclusão que o direito de estabilidade provisória, no caso de gestante, é direito indisponível. Então, nenhuma cláusula de contrato, mesmo que seja contrato temporário, que preveja esse tipo de questão, que preveja a limitação desse direito, ela é nula. Outras coisas também que essa súmula trouxe para nós, né? A gestante tem direito de reintegração à função e não de indenização. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gestante tem direito de emprego garantido e não indenização. Então a empresa não pode escolher dispensar e indenizar. O direito da gestante é ser reintegrada à função sempre. E ela também não pode sofrer discriminação no ambiente de trabalho pela sua condição. Outro direito que ela tem, e é aí que a gente entra nessa questão tão polêmica, ela tem direito à estabilidade provisória de 5 meses após o parto, mesmo quando o contrato for por prazo determinado. E aí nós estamos.
A gestante, ela estava num contrato de experiência de 30 dias, descobriu a gravidez, entrou na estabilidade provisória, que se prolonga até 5 meses depois do parto. A impressão que essa gestante tinha é que esse contrato mudou de prazo determinado para indeterminado, e aí que veio o TST com essa decisão inovadora do dia 28 de abril. Não troca. A modalidade do contrato permanece a mesma, então as verbas rescisórias que ela vai receber são decorrentes a contrato por prazo determinado. E quais são essas verbas, Joy? Ela vai receber férias e férias mais 1/3 e 13º proporcionais ao período de trabalho, certo? Mais o saldo de salário e levantamento da FGTS. Ela não vai receber as multas, ela não vai receber aviso prévio e ela não vai receber as guias do seguro-desemprego, porque o contrato era por prazo determinado e essas verbas não se aplicam. Então, essas verbas rescisórias que vêm desse contrato são menores do que as que vêm por contrato por prazo indeterminado, né? Que é a rescisão sem justa causa. E esse foi o motivo da ação. Com esse entendimento do TST, a gente chega à conclusão de que uma gestante, mesmo que tenha ficado em estabilidade provisória, se ela for contratada por prazo determinado, permanece o contrato por prazo determinado depois da estabilidade. E as verbas rescisórias que têm que ser pagas são as verbas reduzidas, né, que são as verbas do contrato por prazo determinado, que não incluem, por exemplo, a liberação das guias do seguro-desemprego. É uma decisão sensível, uma decisão polêmica, porém a quinta turma do TST decidiu dessa maneira. E é uma decisão justa, porque se você for parar para pensar, uma gestante que foi contratada sabendo que o contrato seria terminado em X dias e acabou se prolongando devido a uma estabilidade, ela tem que lembrar que quando ela assinou o contrato de trabalho, ela sabia que esse contrato ele ia ser rompido em X dias, né? E esse conhecimento dela e essa manifestação de vontade de ficar contratada nessa modalidade é o que prevalece sobre a condição de ter sido mãe recentemente e de estar ainda nesse período de readaptação. A gente pode discutir várias coisas, se essas verbas estão corretas, se ela merecia uma indenização a mais, mas isso não é o que a lei diz. A lei hoje diz que contrato por prazo determinado permanece por prazo determinado, mesmo se houve estabilidade provisória envolvida. E a gente pode aplicar isso para outras modalidades de estabilidade provisória, como acidente de trabalho e tudo mais. A gente pode fazer analogia, né? E estender um pouco e ampliar um pouco esse entendimento. Então é isso, gente. Essa é a novidade dessa semana, né? Decisão aí polêmica do TST. Caso você tenha dúvida sobre esse vídeo, né? Manda um e-mail pra gente. Ou se você tiver dúvida sobre o texto que tá no nosso blog dessa semana, que é controle de jornada, também pode mandar e-mail pra gente. Qualquer dúvida, pode interagir com a gente nos comentários, interagir com a gente no direct, interagir com a gente no Messenger, que nós estamos aí para responder. Inclusive, a nossa coluna dessa semana foi em resposta a um dos nossos leitores, o Anselmo Dias. Muito obrigado por ter mandado sua dúvida pra gente, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência. Continua na SNC, porque toda semana tem conteúdo jurídico novo, fresquinho e inovador para você. Forte abraço!